Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Meus irmãos, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. O tema da mensagem dessa noite é ruptura do velho estilo de vida. Lembre-se que Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. Vamos lá para Efésios capítulo 4. É muito maravilhoso quando nós estamos lendo, estudando a Epístola de Paulo, escrevendo essa carta aos crentes na cidade de Éfeso. E Paulo é encontrado duas vezes orando por essa igreja. A primeira oração que ele faz está em Efésios capítulo 1, versículo 16, onde ele diz que ele não cessa, eu não cesso de dar graças por vós, diz o texto, e fazendo menção de vós nas minhas orações. Nessa primeira oração ele pede que Deus conceda à igreja espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Ele pede que Deus ilumine os olhos dos membros daquela igreja, os olhos do vosso coração. Então ele pede a Deus que a igreja receba iluminação do alto, para compreender o amor de Deus, a obra do Senhor na vida deles, e a obra de Cristo através da sua vida, nos dando e entregando o Evangelho. No capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo de joelhos, e então a segunda oração está em Efésios 3,14, diz assim: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, sobre a terra. E aí, ele pede que Deus capacite e fortaleça a igreja. Primeiro ele pede iluminação, e agora fortalecimento, capacitação. E ele faz essa oração de joelhos, segundo ele próprio. Mas em meio a tantas lutas, Paulo escreve esta carta quando estava preso. E o apóstolo deixava suas causas pessoais, seus problemas particulares de lado, para interceder de uma forma altruísta e exemplar pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que estavam ali como parte do corpo vivo de Cristo naquela igreja. Meus irmãos, é muito bom ver um professor da escola bíblica dominical, um líder com esse altruísmo, ou seja, que ora pelos seus alunos, uma igreja que ora uns pelos outros, liderança da igreja, diáconos, pastores que ora e tem um a sós com Deus, um tempo de a sós com Deus diário, para levar ao Senhor as causas, os gemidos, as preocupações, o que o Senhor Jesus Cristo também chamou de carga, né? Trazei a mim vossas cargas, só vossos pesos, vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Pois bem, e esse fortalecimento, essa ajuda, essa capacitação, vem através do ensino da palavra, do conhecimento da palavra, mas sobretudo a parte
que nós chamamos de milagre, do impossível, a parte sobrenatural vem através da oração, da ação do Espírito Santo, na minha e na sua vida. Portanto, eu gostaria de começar o texto de Efésios 4 com essa introdução, porque todo esse trabalho desenvolvido durante 3 anos ali, uma obra extraordinária que ele fez nessa igreja, ele agora vai fazer, e sempre com aquela expectativa. Qual era a expectativa do apóstolo Paulo nas suas orações? Era que o Senhor era poderoso, ou é poderoso, para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Ele diz isso em Efésios capítulo 3, versículo 20. E no capítulo 4, ele começa dizendo assim: rogo-vos, agora ele pedindo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, prisioneiro nesse sentido que ele está lá, limitado, sem poder sair, porque o Império Romano o aprisionou, e o Império mandou 2 soldados que se revezavam tomar conta dele de uma prisão doméstica, numa casa paga pelo Império, até que o imperador o chamasse. Isso levou tempo, e enquanto ele esperava ser chamado à presença do imperador, aí ele fez a obra do Senhor, sabendo que sua vida tinha pouco tempo, mas ele gastou esse tempo para plantar igrejas. Ele estava preso espacialmente, ou seja, dentro de um espaço, mas ninguém pôde prendê-lo, porque através das suas orações e das suas cartas, ele capacitou, ele liderou, ele convocou, ele instruiu e ele ampliou a obra do Senhor, mesmo estando preso. Então, em Efésios 4, Paulo tratou da unidade da igreja e apresenta nesse capítulo uma ruptura que nós devemos fazer com a velha vida. Nesse parágrafo, Paulo vai tratar da pureza da igreja. Paulo faz o mesmo tipo de introdução que ele faz em outras epístolas, e a pureza é uma característica do povo de Deus tão indispensável para a nossa unidade. O apóstolo Paulo vai realçar esse aspecto nesse capítulo. Paulo divide esse assunto em 3 pontos específicos, amados irmãos. Ele vai fazer uma admoestação, depois ele vai para o argumento e finalmente para a aplicação do seu ensino. Na admoestação, ele faz uma clara ruptura com velhos costumes da nossa vida velha, de costumes denominados pagãos. Versículos, por exemplo, 17 a versículo 19, ele diz: portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis mais como também andam os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, veja só, de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do coração deles, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Paulo está querendo que a gente rompa com essa parte aí. Entregar a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Era assim que vivíamos, era assim que vocês viviam, mas não foi assim que vocês aprendestes com Cristo. Ei, vocês não aprenderam isso com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Se
veja só, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes o quê? Instruídos, segundo a verdade que há em Jesus. Vocês foram instruídos? Se vocês foram instruídos e tendes ouvido nele, se referindo a Cristo, vocês não podem mais viver dessa maneira. O apóstolo Paulo, é a ênfase que o apóstolo Paulo faz muito forte. Quando Paulo descreve os pagãos, ou aqueles que não conheceram a Deus ainda, ele vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, ignorância em que vivem, suas mentes estão vazias, seus entendimentos estão entenebrecidos, ou seja, sem luz, trevas, obscurecidos, vivem em ignorância. Isso os tornou licenciosos e impuros, e diz o texto, e com avidez, ou seja, uma volúpia, um apetite muito grande para fazer coisa o quê? Que não convém. Tem gente assim não, tem gente não, é o que mais tem. Fazem com avidez toda sorte o que? De loucura. Esse é o mundo, seu mundo, o meu mundo, no qual nós estamos inseridos. Suas mentes estão vazias. O caminho dos gentios é o caminho, segundo o apóstolo Paulo, que é o caminho absolutamente guiado e monitorado. Existe um controle, a Bíblia, Efésios 2 diz isso, o príncipe da potestade do ar, não é? Exercendo controle sobre os filhos da desobediência. A vida cristã começa com arrependimento, que é uma mudança na mente. Se não houver essa mudança, não adianta. Toda a vida de uma pessoa precisa mudar. Exatamente essa mudança, essa metamorfose acontece na mente, na renovação do entendimento. E a ordem de Paulo é: não mais andeis como também andam os gentios. Agora que você é crente, sua vida precisa o quê? Ser diferente. Ser diferente e fazer diferença. E como é que é a vida dos gentios? O apóstolo Paulo explica nesse capítulo. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Os discípulos, os cristãos que são discípulos de Cristo, pensam de forma diferente das pessoas não salvas. O pensamento daquele que não foi alcançado por Cristo é um pensamento fútil, cheio de soberba, de empáfia. Quem não conhece a Deus não conhece o mundo ao seu redor, nem a si mesmo. E então nós aprendemos com esse texto que não podemos de maneira nenhuma continuar como membros da igreja de Cristo sem essa ruptura com a velha vida. Não dá, é incompatível. O apóstolo Paulo fala de entendimento entenebrecido. Os gentios pensam que eles são iluminados com conceitos, com filosofias, com a sabedoria deste mundo, né? Eles pensam que eles são iluminados porque eles rejeitam a Bíblia. Eles pensam que eles são iluminados porque o conhecimento que eles têm é o da ciência, e a ciência
está acima desse conhecimento obsoleto que nós chamamos de revelação das Escrituras. E a Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. E tudo aquilo que muitas vezes é citado como ciência, muitas vezes não o é. E tudo aquilo que é muitas vezes citado como absoluto, depois, diante de prova, e a ciência precisa de provas, não de suposições, as contraprovas e as provas que elas se colidem entre si, e há muita confusão em nosso meio por isso. Entendimento entenebrecido. E eles creem que a filosofia, o conhecimento humano, as mentes dos notáveis, e de vez em quando a humanidade se curva a um notável, celebridades do intelecto, e eles surgem aqui e acolá, e eles regem e exercem uma influência muito grande na vida de muitos. Paulo diz em Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles pensam que eles são sábios, e a Bíblia diz que Satanás cegou a mente deles. Em 2 Coríntios capítulo 4, de 3 a 6, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Há muita gente aí com doutorado, mestrado, e não sei o quê, e com títulos, e autor de livros, e etc., e que negam a Deus. Negam a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos negar a Deus, e essa negação pode acontecer se a gente não rompe, e não há uma ruptura com a velha vida. Ou seja, dizem que conhecem a Deus e vivem nas trevas. Então o apóstolo Paulo vai dar uma outra característica daqueles que ainda não conheceram ou não conhecem a Cristo. Alheios, ele citou essa palavra, alheios à vida de Deus, vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Veja só essa expressão, vivem sem esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo foi muito feliz nessa afirmação. Adoram outros deuses e abandonam ou abandonaram o Deus vivo. Vivem na ignorância, outra expressão do apóstolo, vivem na ignorância. O verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não conhece a Deus, e eu falo Deus ser conhecido, não em conceito, não apenas teologicamente, mas experimentalmente, uma busca, um desejo, uma sede de conhecê-lo, verdadeiramente. Buscar-me-eis e achareis se me buscar de o quê? De todo o coração. Essa é a verdade. Vivem, diz o texto, na ignorância, e a verdade e a vida caminham junto, meus irmãos. Se você crê na verdade de Deus, então você recebe a vida de Deus, e Deus se faz presente. Lembra o texto que nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo foi buscar em 4 versículos do livro do profeta Isaías?
dizendo: olha, o mundo inteiro vai estar apagado, haverá um blackout ao teu derredor, mas Deus fará de você o quê? Luz. Que coisa extraordinária esse texto. As trevas vai estar em todo o seu derredor, mas Cristo te iluminará e você será luz em meio às trevas. Isso é extraordinário. Por isso que o apóstolo Paulo então cita então em Efésios essa expressão extraordinária que eu citei: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Tu vais ser luz, ainda que haja um blackout. Essas trevas aqui é trevas no sentido do mundo perdido, uma percepção, e o mundo está imerso, meus irmãos, a um apagão nas suas mentes. Vivem como cegos. E ele também fala de dureza de coração, é outra expressão do apóstolo Paulo, por causa da ignorância, e depois ele diz: pela dureza de vosso coração. A palavra de Paulo, meus irmãos, para essa expressão aqui, eu anotei aqui, é poroses. Poros era uma pedra mais dura do que o mármore. E essa palavra era usada na medicina para calo numa formação óssea nas juntas, um calo da nossa estrutura óssea. É interessante isso. Significa petrificar, tornar duro, insensível. O termo chegou a significar perda de toda a capacidade sensitiva. Suas mentes se tornaram duras como uma pedra e a consciência ficou cauterizada. É isso que o apóstolo Paulo, dureza de corações. Perdeu a sensibilidade pela dureza e por viver muito tempo avidamente praticando o que entristece a Deus. Perder o quê? A sensibilidade, e já nem sentem mais o quê? Os efeitos do pecado em sua vida, nem se entristecem mais, se tornou algo comum, normal. Se tornaram insensíveis. Tem gente que quer ver uma coisa? Vou dar uma. Fica um domingo, depois passe mais 3 semanas, 4 semanas, um mês sem vir à igreja, na comunhão dos santos. Tu vai ver o que vai acontecer. Tu vai ver o que aconteceu. Ei, você é o sacerdote. Perderam a sensibilidade. O apóstolo Paulo está dizendo isso, e muita gente assumiu um cristianismo sem discipulado, púlpitos vazios, mensagens esvaziadas da essência verdadeira da palavra de Deus. Meus irmãos, o horrível do pecado é seu efeito petrificador. No começo, uma pessoa sente vergonha, depois não sente, não vai sentindo mais. No princípio sente, depois vai sentindo menos e menos. E daqui a pouco tu está igual um ímpio. Não sente mal do teu palavreado, inclusive de algumas, né? Um linguajar vulgar. Lembra daquele ditado dos nossos pais? Como é? O costume do cachimbo. Olha, de tanto você falar isso, tem um que vai lá em casa, não é crente, lógico, mas é uma pessoa que nós temos um relacionamento aqui em Salvador,
E ele tem um costume, disse, olha, ele sabe que diz, e depois que diz, raramente ele vai, mas quando ele vai, meu Deus, ele tem uma palavra que faz parte do vocabulário baiano, né? E diz, sim, me perdoe, é que para mim é comum, mas rapaz, de cada 10 palavras, tudo é isso. Tem uma palavra dele que substitui todas. A mesma palavra tem 20 significados. Mas sabe por quê? Porque ele se acostumou. E ele fica pedindo perdão a mim e a Ginete. Mas ele se acostumou, ele não sente mais. Esse não é teu caso, nem o meu, nem o nosso. E aí nós vamos fazer parte de um novo estilo, onde nós não vamos viver sozinhos, nem solitários, e nós vamos fazer uma ruptura também de uma vida solitária, porque o apóstolo Paulo diz, Deus vai te inserir num corpo, para servir ao corpo. Deus te abençoe. Beba esse Efésios capítulo 4, absorva essa carta do apóstolo, carta magna aos Efésios, sem dúvida, pode revolucionar a tua vida, como membro do corpo vivo de Cristo, para viver em unidade como o apóstolo vai dizer nesse capítulo, um só Senhor, e o quê? Uma só fé, um só batismo, e outra coisa, e uma só unidade, a unidade do corpo vivo de Cristo. Nós somos chamados para isso, para vivermos em unidade. Que Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo seja com cada servo e serva do Senhor, aqui e com todo Israel de Deus por toda a face da terra, espalhado desde agora e para sempre. E o povo de Deus disse, amém.